Olá, amigos e irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Esse canal tem por objetivo trazer meditações diárias a respeito da Palavra de Deus para que nós possamos iniciar o nosso dia bem. Excepcionalmente, nós estamos trazendo alguns vídeos um pouco mais longos a respeito dessa semana tão importante para nós cristãos, que é essa semana que nós chamamos de Semana Santa. E eu queria compartilhar com vocês essas meditações. Então, se você faz parte do canal, mais uma vez seja bem-vindo. Se você não faz parte, se inscreva, ative as notificações para que você possa recebê-las todos os dias. E se você gostar, dê um like, compartilha, para que outras pessoas possam também desfrutar dessas meditações. Eu queria falar com vocês a respeito desse primeiro momento, nessa semana que se inicia neste domingo, que é tão importante para nós cristãos. E é a semana que acontece o ápice do ministério de Jesus. Semana em que ele é preso, julgado e crucificado. Semana em que nós relembramos a morte vicária de Jesus pelos nossos pecados e que nós celebramos a ressurreição, que é a base da nossa fé e da nossa esperança. No primeiro dia dessa semana, Jesus com seus discípulos, eles sobem a Jerusalém em virtude da celebração da Páscoa. Israel tinha 3 grandes festas religiosas que eram celebradas durante o ano. A primeira delas era a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, onde eles lembravam do período em que eles habitaram nas cabanas do deserto, da sua saída do Egito até a chegada na Terra Prometida. Tinha a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, em que eles traziam as primícias do fruto da terra e consagravam ao Senhor suas terras, suas colheitas. E havia a Páscoa, onde eles celebravam a saída do povo do Egito. Então, um bom judeu, um judeu devoto, deveria ir a Jerusalém pelo menos em uma dessas grandes festas e participar pelo menos de uma delas ao ano. E a festa da Páscoa durava uma semana. O seu ápice era a reunião da família e amigos ao celebrarem a ceia pascal. Eles lembravam como Deus agiu para libertá-los da escravidão. Eles se sentavam à mesa e comiam ervas amargas para se lembrarem do sofrimento no Egito, comiam o pão em agradecimento a Deus, o pão que desceu dos céus, o maná que foi derramado no deserto durante o seu tempo de peregrinação. E, principalmente, eles sentavam-se para comer o cordeiro pascal, lembrando do sangue que foi derramado para que passasse, então, nas portas das casas dos hebreus, para quando o espírito da morte passasse pelo Egito, não afetasse as casas marcadas com o sangue. E no primeiro dia da semana, da comemoração da Páscoa, Jesus entra então em Jerusalém de uma forma triunfal. O Evangelho diz da seguinte maneira, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso de número 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho, montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém como um rei. Ele vem montado sobre um jumento, ele é saudado pela multidão. Judeus vindos de todas as regiões por ocasião da celebração da Páscoa estavam na estrada em direção ao templo, peregrinos que se dirigiam para louvar a Deus, para sacrificarem a Deus pela libertação que houve lá do Egito. E então, ao longo do caminho que levava à entrada de Jerusalém, eles colocaram os seus mantos, os ramos de palmeiras, para que Jesus pudesse passar por cima. O saudavam e aclamavam como rei. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Até então, Jesus havia buscado o anonimato, resistido às manifestações públicas em relação à sua identidade.
pedido discrição àqueles que eram agraciados, curados, libertos, para que não contassem nada a ninguém a seu respeito. Mas nesse dia Jesus assume publicamente a sua identidade e ele desfila no meio dessa grande multidão e, impressionada com os seus feitos, com os seus milagres, queriam fazer dele um rei. Um grupo de fariseus então se aproxima dele e pede para que ele repreenda os seus discípulos e faça com que a multidão se cale. Jesus diz que se eles se calassem, as pedras então clamariam, como se ele dissesse em outras palavras: eles podem se calar, mas toda a criação sabe quem eu sou. Se o povo se calar, a criação erguerá a sua voz e gritará exaltando que eu sou o Senhor. Assim, Jesus entra em Jerusalém e segue para o templo. Ele estava sendo aclamado como rei, mas ele não vai em direção ao palácio de Herodes, nem mesmo à casa de Pilatos. Jesus vai ao templo. Ele olha, observa o movimento e retorna com seus discípulos para Betânia. Olhando os textos bíblicos, pergunta onde estava o povo que aclamava Jesus como rei? Há um determinado momento em que esse povo ele desaparece. Então nós precisamos perceber as expectativas que esse povo tinha a respeito de Jesus e a expectativa que Jesus tinha a respeito de si mesmo. Então havia uma grande expectativa por parte dos judeus em relação ao Messias. Eles esperavam um libertador que assumiria o reinado político. As escrituras, a tradição, os escritos, todos eles apontavam que o Messias assumiria o seu lugar no trono de Davi, que libertaria Israel do domínio inimigo e purificaria a nação e o sacerdócio da influência gentílica, restauraria Israel e o seu templo de glória. Eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias libertador, e ao colocarem seus mantos e ramos no caminho, reconheciam e saudavam Jesus como esse rei. Em alusão, quando Jeú foi ungido rei de Israel por Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 13, as pessoas colocaram seus mantos nos degraus para que Jeú passasse por cima deles, reconhecendo Jeú como um rei ungido pelo Senhor. E eles fizeram um grande alarido ao som de trombetas e o aclamaram como rei. E essa era a forma então de reconhecerem um rei ungido por Deus. E é o que a multidão está fazendo. A multidão lança seus mantos, seus ramos de palmeiras, para Jesus passar sobre eles, reconhecendo que Jesus era ungido do Senhor. E eles diziam: Hosana, como um clamor de salvação e redenção. E eles diziam: bendito o que vem em nome do Senhor, como um clamor de libertação. Eles gritavam para Jesus: salva-nos. Mas esses mesmos que gritavam: salva-nos, bendito o que vem em nome do Senhor, poucos dias depois gritariam: crucifica-o. Jesus orienta os seus discípulos a buscarem um jumentinho que estava amarrado na entrada de uma aldeia. Há duas passagens que falam a respeito desse jumentinho e que nos ajudam a perceber qual era a percepção que Jesus tinha de si mesmo, o que ele tinha em mente ao assumir sua identidade pública. A primeira fala ou está no final da vida de Jacó, quando ele chama seus filhos para abençoá-los, em Gênesis capítulo 49. Lá no verso 10, ele profere a sua bênção sobre Judá e diz assim: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. O que é esse bastão de autoridade, né? Esse bastão de comando. A ele as nações obedecerão. Verso 11, ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Então chegou o tempo, Jesus compreendia isso, de que aquele que tem o cetro nas suas mãos e que não se apartará dele, há de governar as nações. Chegou o tempo em que ele deveria desamarrar o jumentinho e libertar o povo.
Segunda passagem que fala sobre esse jumentinho, que pode nos clarear a mente a respeito do que Jesus tinha como indicação da sua identidade e ele quer transmitir ao povo, é a profecia do rei vitorioso que proclamará paz às nações e o seu domínio se estenderá aos confins da terra. Essa passagem está em Zacarias capítulo 9. Lá no verso 9 ele diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exultem, ó Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, com você libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. O rei justo e vitorioso, humilde, vem montado em um jumentinho. Ele destruirá os equipamentos de guerra, os carros de Efraim, cavalos de Jerusalém, arcos de batalha, e proclamará paz às nações. O povo esperava um rei guerreiro e libertador que destruísse e expulsasse os inimigos de Israel. Mas Jesus vem para promover e anunciar paz sobre Jerusalém e todas as nações. Ele vem montado em um jumentinho, não para destruir os inimigos, mas para destruir os instrumentos de guerra de Jerusalém até os confins da terra. Detalhe interessante é que quando um rei marchava para a guerra, ele montava em um cavalo. Mas quando ele montava em um jumentinho, esse rei marchava propondo paz. Então, no caminho de Jerusalém, Jesus está sendo aclamado como rei. Ele entra na cidade e é recepcionado como tal. Hosana, salva-nos. Mas esse evento termina sem que isso aconteça. E Jesus então vai ao templo. E lá no templo ele observa o comércio que estava acontecendo nas dependências do templo. Ele observa os cambistas e ele então expulsa aquela turma. E ele diz lá, Mateus 21:13, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, depois dessa ação, Jesus com seus discípulos retornam para Betânia. Jesus havia revelado o tipo de reino que estava prestes a inaugurar, o tipo de rei que ele era. Um reino de paz, um reino de amor, de fraternidade, de generosidade, de solidariedade, um reino de igualdade, de comunhão. E um rei justo e humilde, misericordioso, amoroso, que cuida do seu povo como um pastor cuida do seu rebanho. A questão aqui que nós temos que perguntar, meus irmãos, é se nós vamos nos identificar com Jesus e identificar Jesus como o rei que vem para resolver os nossos problemas e destruir os nossos inimigos, ou se nós vamos identificar Jesus como o rei humilde que destrói os equipamentos de guerra, inclusive os nossos, e proclama paz até os confins da terra. A questão é se nós queremos ser servos de um reino que domina pela força ou servos de um reino que se domina pela justiça. Servos de um reino que se impõe pela força ou servos de um reino que se estabelece pela paz. Se queremos caminhar com um rei que monta em seu cavalo para a guerra, ou se nós queremos caminhar com um rei que monta num jumentinho para proclamar a paz. Então, quando a multidão percebeu que Jesus não era o rei que eles esperavam, que não era o guerreiro para cumprir os seus desejos, a multidão se dispersou e se foi. Alguns dias depois, essa mesma multidão que gritava hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, negaria Jesus como rei e Senhor para gritar crucifica-o, crucifica-o. Quando Jesus então não atendeu às expectativas da multidão, ela o negou e o abandonou. A questão agora é,
se estamos dispostos a seguir Jesus como súditos do seu reino. Se estamos dispostos a colocar nossos recursos financeiros, intelectuais, dons, habilidades e tempo à sua disposição como afirmação da nossa lealdade a Ele. Se nós estamos dispostos a seguir a Jesus até o Calvário. Se estamos dispostos a abrir mão dos nossos planos e nos submetermos à sua autoridade, ao seu senhorio. Ou nós vamos reduzir a nossa fé ao ponto de vermos Jesus apenas como alguém que vem em nosso auxílio nos momentos que nós necessitamos, que vem em nosso auxílio para suprir as nossas necessidades e realizar os nossos desejos. Então, na entrada triunfal em Jerusalém, Jesus assume a sua identidade como rei, não como o povo esperava. Então a pergunta é, que rei nós estamos esperando? Que rei nós queremos nos curvar e lançar as nossas vestes e nos submetermos? Porque o verdadeiro inimigo que Jesus veio para libertar não eram os opressores do seu povo, mas libertar dos instrumentos de violência. Jesus veio para promover a paz e a reconciliação. Ele veio para enfrentar o nosso verdadeiro inimigo, o pecado e a morte, e tudo aquilo que o pecado é capaz de produzir no ser humano. O verdadeiro inimigo está fora, o verdadeiro inimigo está dentro de cada um de nós. São sentimentos e desejos que nos corroem, que vão dominando a nossa alma e que nos faz abraçar instrumentos de violência e da maldade. Mas Jesus veio para estabelecer o seu reinado de justiça, de paz e de alegria entre nós e em nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos contados entre aqueles que reconhecem Jesus como verdadeiro Rei, aqueles que experimentam o poder da ressurreição, sobre os quais todo o poder das trevas e da morte foram quebrados, aqueles que são chamados para a vida e para viverem em alegria e plenitude, sendo parte de uma nova criação em Cristo Jesus. Então, nesse dia em que nós percebemos que aquele povo em Jerusalém lançou seus mantos e vestes e gritavam, bem-vindo aquele que vem, em nome do Senhor, eles assim o gritavam, porque tinham uma perspectiva de que Jesus faria aquilo que eles queriam. Mas ao perceberem que não era esta a percepção de Jesus, e nem foi para isso que Jesus veio, então eles deixaram tudo e se foram. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e possamos olhar para Jesus e perceber nele esse rei humilde que vem montado no jumentinho, não para promover guerra, não para destruir inimigos, mas ele vem para destruir o mal, as armas de guerra que habitam em nós e que dominam o nosso interior. Que essa seja uma semana onde cada um de nós possa compreender melhor a natureza do reinado glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, que Deus te abençoe durante esse tempo, essa semana te ilumine e que você possa discernir entre esse rei que era visto pelos judeus como esse rei de guerra e destruição, e esse rei que Jesus se vê como o rei humilde que vem para promover paz. Que essa paz invada seu coração, que esses dias que se sucedem durante essa semana tão importante para nós cristãos, o Espírito Santo domine o seu coração, encha a tua mente e que ele revele realmente quem é Jesus, o que ele veio fazer e o que ele fez por nós, que esse Jesus veio para nos salvar de nós mesmos e do pecado que habita em nós e da morte que esse pecado trouxe. Que Deus te abençoe nessa semana, abençoe na sua caminhada, é uma alegria e um prazer compartilhar contigo. Que Deus te abençoe, fique na paz e nós nos vemos na caminhada.